Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião aqui em nossa casa. Nosso grande Deus Xalá possa iluminar todos vocês. Sempre lembrando que estamos passando por uma transformação dentro do nosso planeta. Uma transformação que é perceptível dentro do andar de cada dia. E o mais importante de tudo é as nossas ações diárias. O que fazemos diariamente para aliviar um pouco a tensão do mundo e a nossa própria tensão. E uma das coisas que a gente tem que se preocupar muito é o que a gente conversa e a gente fala, né? Porque a língua, como essa língua é felina, né? Às vezes a gente fala demais e escuta de menos. Então o ideal às vezes é escutar e não só falar, né? Porque a fala pode ajudar muito com o tratamento, como alívio a uma pessoa, como também pode derrubar. E se quando se fala demais, se fala e prejudica o outro. Então às vezes antes de julgar o outro, né? Antes de achar que o outro é isso, aquilo, aquele outro, fique em silêncio. Né? Responda, será que eu devo mesmo falar? Por que eu vou falar? E o que vai resolver eu falar? Quando você responder essas três perguntas e descobrir o porquê, então não fale. O importante é conversar, não ficar julgando os outros, porque muitas vezes uma palavra mal falada, ela vai longe. É o que você chama de quê? Fofoca. Por isso que a conversa tem que ser reta, simples, objetiva, para que a gente possa se entender. Um fala, o outro escuta, aí o outro fala e eu escuto. Isso é uma conversa. Agora, quando os dois falam junto, que fim levou a conversa? Nenhum. É lembrar sempre, quando a gente fala com amor, quando a gente fala com carinho, a nossa palavra, o nosso tom de voz é sempre retado, é sempre tranquilo, é sempre aquele carinho. É só lembrar quando a gente está no começo de uma paixão, né? No começo de uma paixão é tudo no silêncio, é tudo... Não é? Mas ninguém precisa escutar, a gente sente no coração. E quando a gente está retado da gota, né? Eita, que a gente grita pro mundo, não é? Por quê? Porque quanto mais silêncio a gente fizer, mais sussurrar, significa que o nosso coração está perto de quem a gente está conversando. Quanto mais a gente grita, quanto mais a gente esperneia, a gente não concorda e quer por razão, mais longe o coração está do outro. Então, às vezes, é perceber, será que eu estou gritando com o mundo? Será que eu estou falando alto para quê? Para me afastar de todo mundo? Eu estou retado por quê? Por que eu estou falando tão alto? Por que eu estou agredindo tanta gente? Será que eu estou de mal de mim mesmo? Será que eu não estou gostando de mim, é? Porque às vezes é isso. A gente acha que está com raiva do outro, da outra, mas a raiva é nossa. Por que tu está com raiva de tu, nego? Não está gostando do quem, tu? Mude. Mas não precisa gritar, não. Acho que gritar ofende as pessoas e não leva a lugar nenhum. Só a distância. E principalmente quando tu fala com voz. Fale baixinho, fale com a voz do coração. Pergunte por que eu estou tão irritado, por que eu estou tão aperreado com a vida, o que a vida está me fazendo? Nada. Mas o que tu está fazendo com a vida? Tudo. Porque tu que é responsável pela vida. E a vida só responde a tu. A vida só lhe dá aquilo que tu pede. Se tu pede agressividade, tu vai entrar no caminho da agressividade. Se tu entrar no trabalho, falar alto, ficar retado com tudo, as coisas ficam mais difíceis, porque tu não pensa com o coração. Aí tu vai pensar que o coração é sentir a vibração do amor, né? O amor próprio, aquele amor que te carrega para frente. E tu não precisa gritar pro mundo que tu tá vivo. É simplesmente um sorriso e as pessoas percebem que tu tá lá. Um sorriso, um olhar vibrante. Agora, se tu grita, o que acontece quando grita? As pessoas se afastam. Ninguém quer ficar do lado de uma pessoa que está gritando, esperneando, xingando, ofendendo, falando mal de todos. Porque quando tu fala mal dos outros, tu está falando mal de tu. Porque tu é o reflexo do outro e o outro é o reflexo de tu. Se tu não está gostando de alguém, pare e pense, por que eu não gosto dele? Por que eu não gosto dela? Por que eu não gosto de mim? Por que nesse momento eu não estou gostando de mim?
O que eu estou fazendo para mim que eu não estou gostando? Por que eu estou tão aperreado? Eixa, que eu estou tão assim, lesado. Tem que olhar sempre para o nosso coração. Porque falar, mas os outros me deixam nervoso. Não, os outros não me deixam nervoso, não. É tu que está nervoso com os outros, por algum motivo, por alguma coisa. Então reflita dentro do seu coração e pense, por que eu estou tão nervoso, tão estressado? De repente é porque está fazendo coisas que não gosta. Porque de repente assumiu coisas que não devia assumir. Quer resolver o problema dos outros? Mas ninguém resolve o problema dos outros não, nego. Cada um resolve o seu. Porque foi ele que criou. Porque quando tu tenta resolver o problema de todo mundo, tu está fugindo de tu. Tu está deixando você a terceiro plano, a quarto plano. Falando, não, depois eu me vejo, depois eu resolvo as minhas questões. Não. Se tu não resolver as tuas questões, como é que tu vai ser exemplo para o outro? Porque a gente ensina o outro sendo exemplo. Olha, é possível fazer, como eu fiz. Aconteceu, tu também pode fazer. É só querer. Agora tu vai lá e resolver pro outro, tu esquece de tu. Tu não está dentro do outro para saber como ele criou o problema. Tu não está dentro do outro para saber por que ele está querendo aquele problema. Então, às vezes, o melhor conselho é o silêncio. A melhor vez vai dizer, olha, eu estou com um problema arretado. Falei, então pense, reflita por que tu criou o problema. Ah, o problema apareceu do nada. Oxe, essa é outra mentira que a gente fala para nós mesmo, né? Como é que o problema aparece do nada? Tu dormindo, acordou, o problema apareceu do teu lado, foi? É assim? Não, ele já estava ali faz tempo. É que às vezes ele começa pequeno, ele vai ficando grande, ele vai ficando maior, chega uma hora que ele derruba, né? Por quê? Porque tu não olhou para ele, ele vai crescendo. Às vezes, a gente fala assim, amanhã eu resolvo. Ou mania de achar que amanhã vai resolver alguma coisa. Não é hoje, nego. Porque amanhã tu descansa. Se tu tá tudo resolvido hoje, o que tu vai fazer amanhã? Na rede, água de coco. E ó, sem problema. Agora, se tu deixa sempre para amanhã, tu não aproveita a rede, tu não aproveita uma água de coco, tu não aproveita o sol, tu não aproveita as amizades, porque tá sempre arretado adiando. Oxi, não adia as coisas não, nega. Resolva, faça. Tu que criou, tu que pode resolver. Mas não deixe ficar enorme. Porque aí tu quer resolver tudo de um dia para a noite. Muita gente vem aqui e quer resolver o problema do dia para a noite. Quer que tudo se resolva. Olha, me dê um passe e tire toda a minha dor. Essa dor não apareceu da noite para o dia. Eu não estou falando de dor física, não. Estou falando de dor emocional. Tu tá arretada, não foi de ontem para hoje. Tu veio ficando arretada há dias. Tu acumulou dor, tu acumulou decepção. Por quê, nego? Por que tu acumula as coisas? A vida é para soltar, a vida é para ser leve, a vida é para ficar tranquila. Se alguma coisa, tu tropeçou, veja por quê. Desvia o caminho, olhe por que tu não estava olhando para aquela pedra, para aquele buraco. E resolva. Agora fica insistindo em tropeçar. É que nem usar sapato apertado, só porque é bonito. Ah, mas é bonito, mas já é número menor que o teu. Ah, mas fica bonito. Ixi, pra quê? Aí tu anda tudo mancando, tudo troncho. Vamos lá, tô com um sapato lindo. É mais lindo e apertado. É, mas ninguém precisa saber. Não, ninguém percebe que tu tá andando assim, né? Mas, pra quê? Ande descalço, que é mais bonito. Pelo menos tu tá alegre. Oxe, mas eu vou andar descalço, é melhor andar descalço do que andar com o sapato apertado. É, olha, essa roupa é bonita, só que é 3 números menor, tu não pode nem se mexer, né? Mas um dia eu vou caber nela. Oxe, se tu não comeu até hoje, não vai caber mais. Coma, divirta-se. Mania de falar assim, não, essa roupa aqui, quando eu tinha 13 anos, cabia em mim. Hoje tu tá com 40, que a roupa cabe, é? Oxe, tu engordou foi um bocadinho, tu cresceu, nega. Né? Oxe, mas um dia eu entrei nessa roupa, mas tu tinha 15 anos, cabia, tu era palito. Agora tu cresceu, nega. Compre roupa nova. Tô mania de guardar o passado. O passado não vai ficar no passado. O que aconteceu no passado é tua história. É para lembrar, rir e falar, eita que foi que eu tomei os tabefes da menina de Maria porque eu tentei beijar na hora errada. E ponto. Agora não vou tentar beijar outra. Oxe, por quê? Não é? Deixa, aconteceu. Todo erro do passado é para aprender, não é para ficar lamentando, não. Tem gente que fica lamentando o passado. Pergunto. O que resolve? O que resolve ficar alimentando o passado? Alimentando a dor do passado.
olhando para trás, oxe. Aí quando tu percebe, passou 20 anos e ainda tu está lá atrás. Tu não percebeu que a vida lhe deu novas oportunidades, novas chances. Por isso, um dia de cada vez, um caminhar de cada vez, um olhar de cada vez. Olhe uma vez, olhe para um lado e depois olhe para o outro. Não queira ver tudo de uma vez. Não precisa. Está tudo ali na sua frente. Absorva um bocadinho de cada vez. Né? Não adianta querer comer todas as comidas que tu gosta num dia só. Vai enjoar e não vai lhe fazer mal. Mas se tu comer um bocadinho de cada dia, tu vai ficar bem alimentado e satisfeito. Não queira conhecer todos os lugares num dia só. O mundo é feito para conhecer os bocados. Como as pessoas. Não precisa conhecer todo mundo num dia só, não. Não vai acumulando gente. Conhece um dia um, conhece dia outro. Né? A gente vai conhecer muita gente. E vai ser conhecido. E vai poder conversar com as pessoas, ver que as pessoas são diferentes de tu. E isso é importante, é perceber as diferenças, não é igualdade. Porque é na diferença que a gente aprende, é na diferença que a gente cresce. Quando a gente escuta a diferença do outro, quando a gente percebe. E eu estou dizendo que é para perceber, não é para concordar com a diferença, não é concordar, é perceber que existe a possibilidade de um outro olhar para a vida. É perceber que existe uma outra possibilidade de caminho. Tu não precisa fazer aquele caminho, mas precisa perceber que existem várias possibilidades, porque a tua verdade não é a única. Existem outras verdades. Isso que é perceber a alegria da vida, é viver numa sociedade, perceber as diferenças e compartilhar as diferenças para crescer. Não precisa concordar com tudo, não. Mas entender que pode ter outras possibilidades de destino, de caminho, de vida. Nem sempre a vida do outro serve para tu. Nem sempre que o outro gosta, tu precisa gostar. Cada um tem uma profissão, cada um tem uma história, cada um gosta de um jeito. Se tu se identificar do jeito que tu gosta, tu vai se alegrar muito mais. E não tenha vergonha de dizer, olha, eu gosto disso, não gosto daquilo. Ah, mas o que eles vão achar? Vão achar que tu gosta disso e não gosta daquilo. Não tem mais que achar nada. Oxe, tu não é obrigado a gostar de tudo que os outros gostam. E nem eles são obrigados a gostar do que tu gosta. Mas pode dizer. Oxe, não é verdade? Tem gente que gosta do dia, tem gente que gosta da noite. Oxe, tem gente que acorda de dia, oxe, desperto, 5 horas da manhã, está desperto e feliz. Tem gente que às 5 horas da manhã tem que dormir, porque final da noite está farto. Cada um é cada um. Não é? Tem aquelas pessoas que 5 horas da manhã estão felizes, falando alto. Você vai condenar as pessoas? Não, você só não vai conversar com ela, vai dormir e falar, fico feliz. Aí às 2 horas da manhã tu quer conversar, ela fala, preciso dormir, então durma agora, eu estou feliz. O xenotípico e o ser diurno, cada um é um jeito. É só respeitar o outro. Respeito é a palavra-chave hoje que o mundo está deixando de existir. Respeito e humanização. Lembrar que todo mundo tem sentimento. Cada um tem um jeito de sentir. E respeitar o outro. Não precisa concordar com tudo. Mas respeito é bom. Por isso o importante do que eu comecei. Cuidado com o que tu fala. Às vezes é melhor não falar. É só sentir. Discordar é bom, mas não precisa ficar flauteando de discussão pro resto da vida. Mas tu gosta de verde, eu gosto de vermelho? Que bom. Use verde, eu gosto de vermelho e a gente bebe uma aguinha de coco junto. Pronto, e acabou. Qual que é o problema? A vida é simples, a gente que complica às vezes, né? Certo? Que Oxalá ilumine muito vocês, viu? Na simplicidade da vida.